Fala pessoal, bem-vindo ao canal de Programação for Kids. Eu sou a Fernanda e hoje, atendendo a pedidos, iniciamos uma série de vídeos sobre lógica de programação em Lua, que vai te ajudar a compreender conceitos essenciais para criar jogos incríveis no Roblox. Vamos aprender sobre algoritmos, sequências, funções, loops, condições e muito mais, tudo de uma maneira bem simples e fácil de entender. E o melhor de tudo, dominando a lógica de programação, criar jogos vai ficar muito mais fácil. Então, se você sempre quis entender como funciona a magia por trás dos jogos e arrasar no Roblox, esta série é para você. Vamos nessa? Gente, então vamos lá. Olha só. Hoje então vamos lá. Hoje nós vamos aprender então sobre lógica de programação. A base para você criar seus próprios jogos, para você criar um aplicativo, para você criar um site, para você criar um programa. É sempre a mesma coisa. Muda um pouco a forma da gente escrever, mas é praticamente a mesma coisa. Então, eu vou explicar o que é um algoritmo. O algoritmo é a mesma coisa no Python, é a mesma coisa no JavaScript, é a mesma coisa para a gente criar aplicativos, por exemplo, no React e assim por diante, tá bom? Então, sempre a gente vai usar a mesma ideia. Então, vamos supor assim, eu tô aprendendo agora o que é uma variável. Uma variável é a mesma coisa no Python, mas eu não sei como é que escreve no Python. Então, o que eu vou fazer? Se eu quero fazer alguma coisa no Python, um sistema, um treinamento, um programinha que faça tratamento de imagem, qualquer coisa. Eu não sei como faz variável no Python. Eu vou lá no Python, no próprio site do Python, a gente consulta a documentação, vê como cria uma variável. Então a gente sabe para que serve, mas a gente não sabe como escrever. Mas o importante é que a gente saiba para que serve, tá bom? Beleza? Então, a lógica de programação é muito importante para a gente aprender a programar. Porque a partir dela, a gente é capaz de fazer qualquer coisa. Então, bora lá. Eu vou começar, eu vou criar aqui no Workspace, eu estou no Roblox Studio, eu vou criar um script em qualquer lugar, que agora não vai importar o lugar que a gente crie. Eu vou explicar, então, um pouco da lógica da programação. Então, eu vou falar primeiro. O que é um algoritmo? O que é um algoritmo? A gente ouve muito falar quando a gente começa a fazer uma programação, quando a gente começa a aprender uma linguagem de programação. Aqui no Roblox a gente usa o Lua, o Luau, tá certo? Mas o algoritmo é sempre a mesma coisa. O algoritmo, ele é simplesmente uma sequência de instruções que você dá para o computador para ele fazer algo. Então, aqui, essas instruções que a gente passa, os algoritmos, então, eles são instruções. Eles são instruções. Então, por exemplo, se eu quero passar as instruções para uma pessoa entrar num carro, ligar o carro, usar o carro, como é que eu passo essas instruções? Você pega a chave, você abre a porta, você tem que entrar, sentar no banco, colocar o cinto de segurança, ligar o carro. Então, são instruções que a gente precisa passar e essas instruções sempre seguem uma sequência ordenada. Ele tem que ter uma lógica. Não tem como, por exemplo, eu entrar no carro sem abrir o carro, certo? Então, a gente sempre segue uma sequência para criar um algoritmo. A gente sempre segue uma sequência para criar um algoritmo. O que é uma sequência? Então, por exemplo, eu sempre sigo uma sequência para fazer alguma coisa. E a sequência, quando muda a ordem, às vezes não funciona. Então, por exemplo, eu dou nas minhas aulas, tem outras aulas aqui de sequência. Um exemplo mais simples que eu posso dar. Qual que é a sequência para a gente escovar os dentes?
A gente tem que seguir uma sequência. Então eu pego a escova, eu coloco a pasta, eu molho um pouquinho, eu escovo os meus dentes, eu enxago a minha boca, eu enxago a escova. Se eu mudar essa ordem, por exemplo, primeiro eu enxagar a escova e depois eu colocar a pasta e colocar no copinho, eu não vou ter escovado os meus dentes. No jogo é a mesma coisa. Eu preciso seguir a sequência correta para o jogo funcionar. Então, eu não tenho como adicionar pontos ao jogador antes dele concluir uma tarefa. Eu estou bugando o jogo. A gente chama de bug. Tem um bug, tem um erro no jogo. O jogo tem algo errado. Qual que é o erro? A lógica, a sequência está errada. Eu estou adicionando pontos antes dele marcar um ponto, antes dele vencer um jogo, antes dele chegar num lugar. Então, a gente tem que seguir sempre esta sequência. Beleza? Joia! Outra coisa muito importante na lógica de programação, isso você vai encontrar em qualquer linguagem. Não existe nenhuma linguagem que não tenha isso. São as variáveis. Variáveis. O que são variáveis? Bom, na programação, na computação, variáveis. As variáveis são espaços na memória que a gente guarda para armazenar alguma coisa. Mas a gente pode entender como uma caixa. Uma caixa que a gente guarda coisas. Eu crio uma caixa e esta caixa eu armazeno alguma coisa. Aqui no Lua, para eu criar uma variável, eu preciso usar a palavra local, certo? Eu preciso escolher um nome para esta variável. E tem algumas regrinhas, por exemplo, começar com números, tá? Então eu não posso criar uma variável que chame, tá vendo? Ela já tá dando um erro. Tá vendo? Ele já tá dando erro. Eu não posso criar uma variável chamada começando com números, beleza? As variáveis também, elas têm que seguir um nome lógico. Isso aqui eu posso criar uma variável banana e guardar pontos. Só que como é que eu vou saber que banana guarda pontos? Então é muito mais fácil eu dar um nome óbvio, pontos. Beleza? Joia? Então eu procuro por nomes óbvios. As variáveis, elas podem guardar vários tipos de valores. Então eu posso guardar, por exemplo, um modelo. Eu posso guardar um número que a gente vai chamar de number. Eu posso guardar também um texto, por exemplo, o nome João, certo? E ela também pode guardar uma coisa ou várias coisas. Quando ela guarda uma coisa, ela é uma variável. Quando ela guarda mais de uma coisa, aqui no Lua a gente vai chamar de tabela. Então, por exemplo, se eu colocar local e inventário, como é que eu crio uma tabela aqui? Eu abro as chaves, certo? E aí eu posso colocar valores aqui dentro. Então, eu posso dizer que os pontos é igual, por exemplo, a 10. Eu posso dizer que ele tem... Vou dar um spoiler do próximo vídeo. Ele tem as moedas em 20. Ele tem também... Sempre elas são separadas por vírgula. Então eu digo, eu crio várias variáveis dentro e as separo por vírgulas, tá certo? Sempre separo essas variáveis por vírgula, esses valorizinhos dentro da tabela, tá? Então aqui é uma variável simples. É uma variável simples, só guarda um valor. E aqui ela é uma variável do tipo table, tabela, tá bom? A gente guarda várias coisas. Eu posso colocar, então, continuando, diamond, posso colocar diamantes, ele tem lá 50, e aí eu vou separando quantas eu quiser. As tabelas também são usadas no Roblox para a gente guardar a lista dos jogadores, tá bom? Então a gente pode resgatar um serviço no Roblox, eu faço muito isso nos vídeos, ele pega todos os dados dos jogadores, beleza? Joia! Bom, então a gente entendeu o que é variável. Legal. As funções. Bom, funções. Vou apagar esse aqui por enquanto. E olha só, são funções. Funções são blocos de código para realizar alguma coisa, uma tarefa. Quando a gente cria um script, ó, eu vou fechar esse script que eu criei. Vou deletar esse script. Vou criar um novo script. Olha só, quando eu crio um novo script, ele sempre começa aqui no Roblox com esse print Hello World. E
é esse print Hello World? Ele é uma função. Ele é uma função pronta do Roblox. Como é que eu identifico uma função? Ele escreve o print e ele abre esses parênteses. Aqui dentro tem uns códigos escondidos que faz mostrar aqui embaixo nesse output o que eu quero colocar aqui dentro deste print. Então já é uma função, só que não é uma função feita por nós, é uma função feita pela própria linguagem, tá certo? Então o que essa função faz? Ela imprime, ela mostra na tela, beleza? Joia. E aí a gente tem alguns tipos de funções. A gente tem uma função simples, que simplesmente, como é que eu crio uma função aqui? Eu uso a palavrinha local no Lua, tá bom? Eu uso a palavra function de função. Eu preciso dar um nome da função seguindo as regrinhas de nomes lógicos, de não usar números para começar, tá bom? Então eu posso dizer assim que ela criar uma função que soma pontos. Soma pontos. Ela sempre tem que ter esse parênteses. E aí, por exemplo, eu posso dizer que ela vai somar. Eu posso falar para ela printar, por exemplo, ó, quanto que é 2 mais 2, certo? Beleza. Só que olha só, como eu chamo uma função? A gente viu ali que é igual o print, ó. Eu vou chamar soma pontos, eu vou fazer isso. O que ele vai mostrar aqui? Eu vou até apagar aqui, ó. Vai mostrar a minha soma de 2 mais 2. Ele mostrou 4. Só que olha só, essa função, vou voltar aqui, ela tá fazendo a função que eu escrevi para ela. Só que eu poderia, só que se eu quiser somar, vou voltar aqui. Só que se eu quiser somar, por exemplo, 2 mais 3, poxa, eu vou ter que criar outra função, soma pontos 1 e somar 2 mais 3. Não é muito inteligente e dá muito trabalho. Cada vez que eu quiser somar 2 valores, eu vou fazer isso? Não. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou apagar esta caquinha que eu fiz. Eu posso colocar aqui, por exemplo, ó, vou criar 2 valorizinhos aqui, chamado A e B. Tá bom? A e B. Como é que eu posso fazer isso para que esta função some qualquer ponto que eu queira que some? Certo? Eu vou pedir para ela somar A mais B. Certo? Então, olha só. Eu estou passando esses 2 valores. Esses 2 valores aqui dentro a gente chama de parâmetros. Então, esta função é uma função com parâmetros. Beleza? Os parâmetros são os valorizinhos que estão dentro dos parênteses. Ok? Beleza. E aqui eu estou pedindo para ele printar A mais B. Certo? Bom, vou mudar um pouco a minha chamada, ó, porque eu preciso, se eu executar, ela vai dar até um erro, olha só. Ele diz o seguinte, ele tem uma conta dentro de adição e tá vazio. O new significa vazio aqui na programação. Por quê? Porque eu preciso passar os parâmetros. Então, como é que eu passo esses parâmetros? Simples. A gente tinha somado 2 mais 2. Vamos continuar somando 2 mais 2. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou falar, eu quero que some o 2. E aí, ó, quando eu crio a função, ele já pede, ó, soma pontos. Ele pede um número e pede outro número. Então, eu vou colocar aqui 2 mais 2. Olha só que legal. Continua funcionando. Só que olha só. Se eu mudar o valor, vou dar um stop. Eu colocar, por exemplo, 3. Aliás, eu vou colocar mais uma. Eu vou aproveitar a função. Então, eu vou colocar soma pontos. E agora eu quero somar 10 mais 20. Olha só. Então, primeiro ele vai mostrar 4, que é 2 mais 2, e 10 mais 20. Ele somou e deu 30. Então, olha só. Esta minha função agora, ela está sendo útil
para várias coisas. Eu posso usar essa função soma pontos várias vezes no meu código. Por quê? Porque eu estou usando parâmetros, beleza? Ela não está presa lá numa coisinha, certo? Outra dúvida também levantada, que me perguntaram. Como é que eu uso uma função com return, certo? Então, vamos lá. Vamos aprender então o return. Bom, vamos supor assim, ó, vou adaptar esta função. Ao invés de eu printar na tela, eu vou retornar o A mais B, beleza? Eu vou criar uma nova função aqui, ó. Ela vai fazer o seguinte, ela vai mostrar na tela, beleza? Não vou colocar parâmetros nela. O que ela vai fazer essa função? Ela vai printar o seguinte, ela vai printar, eu vou pedir para ela fazer o seguinte, fazer melhor. Vou dizer que local resultado, o que é o local resultado? É uma variável. Ele vai usar a minha função soma pontos, certo? Eu vou passar um valor de 30 e 40 e 50. 30 e 50. Eu vou comentar esses dois. Como é que eu comento? Eu uso dois tracinhos para a gente ver apenas a nossa função. Eu vou comentar esses dois. Eu vou comentar esse print que a gente já sabe para que ele serve. Ele criou a variável resultado e eu vou printar o resultado, certo? Só que toda função, vou printar o resultado. Só que toda função, deixa ele carregar, eu printei o resultado. Só que toda função, ela precisa ser chamada. Então, eu vou colocar mostrar tela e aí ele vai printar o meu resultado. Eu posso até usar um print aqui, ó, que eu vou mostrar o seguinte, eu estou dentro da função mostrar tela e eu estou aqui dentro da função soma pontos. Certo? Vamos testar então. Estou dentro da função mostrar tela e estou dentro da função soma pontos. E aí é o seguinte, ele deu 80, tá certo? 50 mais 30, 30 mais 50, 80. Deu certo. Então, olha só. Agora, duas coisas que eu quero mostrar da função return. Olha só. A função return, ela encerra a função. Quando eu mando um return, aqui embaixo o que eu escrever, ele não vai mais aparecer. Ou ele vai dar um erro, vai depender da linguagem. Olha só. Após o return, ele me dá até um erro. E se eu passar o mouse, ó, ele mostra o seguinte, ó. Esperado um end para fechar a função na linha 3. Por quê? Porque eu retornei aqui, ó, e eu não posso ter mais nada. Algumas linguagens não me dá erro, mas isso aqui não vai aparecer, tá bom? Então o Lua nos ajuda nisso porque ele dá erro. Um erro é muito importante porque a gente, ele alerta a gente que a gente está fazendo coisa errada, tá bom? Legal. Então tem a função retorno, com retorno, a função com parâmetros, a função com return, a função mostrar tela, beleza? Beleza, joia. E outra coisa, olha só. Se eu pegar esta função soma pontos, vou dar um Ctrl X e vou colocar, ó, quando eu dou um Ctrl X, ele já tá reclamando, ó. Por quê? Porque ele não tá reconhecendo, ele não encontra. Agora, se eu criar aqui embaixo, ó, ele também vai dar este erro. Por quê? Porque primeiro eu preciso criar a função para depois chamá-la. Então, aqui embaixo, essa função dá erro. Tá vendo como a sequência e a ordem são importantes? Eu vou criar aqui em cima. Aí, volta o erro. Volta a funcionar. Tá vendo? Se eu crio aqui em cima, ele volta a funcionar. Beleza? Joinha? Legal. Então, vamos lá. Eu vou apagar isso aqui e vou fazer o seguinte. Vamos agora falar sobre condições, ok? Olha só.
Nosso código, ele tem o poder de tomar decisão. Só que é o seguinte, ele não toma decisões por conta própria. Nós precisamos criar condições para ele tomar decisões por conta própria. A gente fala, se isso acontecer, você faz isso. Se não acontecer isso, você faz aquilo. É assim que o código toma decisões. Tá legal? Então, por exemplo, se eu for passar para criar um carro lá, robô, e eu dizer assim, no farol, eu quero que o carro no farol vermelho ele pare. Eu preciso programar para isso, beleza? Então, eu preciso explicar para o código que quando o farol estiver vermelho, o carro deve parar. Ok? Joia. E com pontos é a mesma coisa. Por exemplo, eu vou criar uma variável aqui chamada pontos. E pontos é igual a 120. Então, eu criei uma variável do tipo number, ela tem um número e os pontos dela são 120. Bom, eu quero falar para o meu código que se esses pontos eles forem maiores que maior ou igual a 100, ele ganha o jogo. Beleza? E aí, se ele não tiver 100 pontos, ele vai perder o jogo. Ele vai precisar de mais pontos para ganhar. Ele vai precisar, se for menor que isso, ele vai precisar de menos pontos. De mais pontos, né? Se for menor que isso, ele vai precisar de mais pontos. E como que eu posso dizer isso que eu acabei de falar para vocês através da programação? Usando um bloquinho muito usado, que é o if. O if significa se. Como é que eu crio o if? Eu escrevo a palavra if, eu coloco a condição. Esta condição, se os pontos eles forem maior ou igual, e aí ele usa uma palavrinha chamada then, que significa então, ou simplesmente eu dou enter, que aqui no Roblox ele completa, tá bom? Então, se os pontos forem maior que 100, eu vou dizer que os pontos que ele venceu o jogo. Então, como é que eu faço isso? Eu vou printar na tela, eu vou printar. Se for maior que 100, parabéns, você ganhou o jogo. Beleza? Olha só, os pontos é 120. Vamos testar? Parabéns, você ganhou o jogo. E se eu diminuir esses pontos? Eu vou colocar aqui então, 95. Ops. 90, dá um stop. Eu vou colocar aqui, 95. Vou dar play. E olha só, não apareceu nada, mas eu gostaria que se fosse menor, ele vai precisar de mais pontos. Eu queria mostrar isso na tela. E como é que eu faço isso? Eu tenho uma outra palavrinha aqui que é o senão. Olha só. E não. O senão, a palavrinha é o else aqui. Então, se ele não tem, eu vou printar. E ele precisa de mais pontos para ganhar o jogo. Olha só que legal. Eu estou mostrando, eu estou passando instruções para o computador e criando condições para ele tomar decisões. Ele está tomando decisão. Se os pontos foi maior ou igual a 100, ele vai dizer que ganhou o jogo. Mas eu não queria printar na tela. Eu queria que mostrasse uma tela de parabéns lá, uma GUI na tela, bem bonita, com ouro, com prêmios, com troféu e mostrando. E aí você vai programar aqui, Você vai colocar aqui, vai aparecer uma GUI que a gente tem aqui no nosso canal, tá bom? Vai aparecer uma GUI.
parabéns, um troféu. Beleza? Joia. E se não, vai aparecer um alerta aqui, vai aparecer uma GUI dizendo, ih, falta ponto, tá bom? Bom, aí ele tomou decisão. Se for maior que 100, maior ou igual a 100, ele diz que ganhou. Se for menor, ele diz que tá faltando pontos. Mas aí eu queria assim, ó, se ele tivesse próximo de um número bem próximo do 100, por exemplo, 95, eu queria que ele dissesse que falta pouco. Como é que eu posso fazer isso? Então eu posso criar uma nova condição aqui, ó. Eu posso escrever else if. Esse else if eu posso colocar uma nova condição. Tá legal? Então eu posso dizer assim, ó. Eu posso dizer que se os pontos ele for menor que 100 e end, eu uso o end para comparar dois valores, eu dizer assim, ó, os pontos for maior que 90, então eu vou mostrar, vou printar na tela. Eba! Você está quase lá. Vocês acham que agora, do jeito que a gente escreveu aqui, ó, se os pontos for maior que 100, parabéns, você ganhou o jogo. Usamos o else if, ele mostra uma condição. O else if é o se, não, se. Se não é isso, veja se é isso. Se os pontos for menor que 100 e os pontos for maior que 90, ele vai mostrar que está quase lá. Se não for nem maior que 100, nem que menor que 100, e nem entre 100 e 90, ele vai mostrar que você precisa de mais pontos para ganhar o jogo. Então, o que você acha que vai ser mostrado aqui no Output agora? Dá uma pensadinha. Vamos testar? Eba, você tá quase lá. Por quê? Vamos voltar para o script, porque os meus pontos estão em 95. Beleza? Então, a gente aprendeu que o if, ele é usado para o código tomar decisão com base em condições. Ele só toma decisões com base em condições. Beleza? Jóia. Bora lá, continuando. Agora, deixa eu apagar esse script que eu escrevi. E vamos, então, falar de loops. Loops. Os loops, eles são muito úteis para quando a gente precisa repetir as coisas. Vamos supor assim, eu tenho zumbis. Aqui no canal tem um monte de zumbi. Então, para cada zumbi que eu matar, eu quero ganhar pontos, certo? Como é que eu faço isso? Cada vez que tiver um zumbi, eu vou falar. Se eu tiver 50 zumbis, eu vou falar: se acertar o zumbi 1, eu quero acertar 1 ponto. Se eu acertar o zumbi 2, eu quero acertar 2 pontos. Se eu tiver um zumbi 3 e assim por diante até os 50, não. A gente usa o loop para executar essas tarefas de monte, várias vezes, beleza? Então, ele repete sempre uma ação, beleza? Sem precisar ficar duplicando o código. Imagina o tamanho do meu código se eu tivesse que colocar uma ação para cada zumbi que eu colocasse no jogo, para cada NPC ou para cada player, certo? Cada player que entrar no servidor, eu vou lá e digito. Tem que ficar lá ao vivo, lá digitando pro player lá. O player entrou, vamos colocar um código. Não, não é assim. Então, o loop, ele facilita a gente repetir tarefas. Então, quando a gente percebe que uma coisa está sendo muito repetida, a gente usa um loop, tá bom? Beleza. Então, vamos supor assim, ó. O loop. A gente tem alguns tipos de loops, tá bom? Eu vou falar hoje do loop while, do loop for e do loop for in, tá bom? Seguinte. O loop for, ele sempre tem. A gente escreve a palavrinha for e eu uso a palavrinha. Geralmente eu posso usar. Você vai encontrar como i ou como count.
que é um contador. E aí eu tenho que falar quanto que o i vale. Então eu posso dizer assim, ó, começando a contar do 1, esse é o valor inicial, eu vou até um número. Esse número até, eu coloco uma vírgula e coloco o número que eu quero. E aí eu uso a palavrinha do aqui no Lua, tá? Então sempre tem, ó, quando eu dou enter ele completa, for, i, do, end. Sempre encerra-se os códigos aqui, o if, a função, tudo com end, tá bom? No Lua, tá? Então, o que eu estou dizendo aqui? O que eu estou dizendo aqui? Quando eu começo a contar o i, eu quero que conte o i começando em 1. E eu quero que ele vá até o 10. Legal? E eu quero que ele faça alguma coisa. Vou fazer algo bem simples. Eu quero que ele printe. Por exemplo, eu quero mover o inimigo de 1 em 1. Então eu vou escrever movendo o inimigo. E aí eu vou usar também inimigo. Uma ferramentazinha aqui que a gente chama de concatenar. É o juntar, por exemplo, e com uma variável. Esse i é uma variável, então ele vai juntar este texto que eu coloquei aqui na programação, a gente chama de string, com a variável i, que é do contador. O que ele faz? Olha só, ele executa alguma coisa e começando, por exemplo, em 1, e aí ele vai até o 10. Ele tem um contador aqui escondido nessa função. E ele vai, quando chegar no 10, ele vai parar. Vamos testar? E aí ele falou para mim, ó, movendo. Olha só. Movendo o inimigo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu uso muito o loop for, por exemplo, para controlar a quantidade de inimigos no jogo, para ir colocando inimigos em cena, árvores na cena, moedas na cena. Então eu quero que ponha 10 moedas. Então eu vou falar, ó, começa em 1 e vai até 10. Quando chegar no 10, você para de colocar moedas. Beleza? Joia? Então essa é uma forma da gente usar o loop for. O loop for in, ele é muito parecido com este loop. Mas ele é usado bastante, ele é usado para a gente percorrer, para a gente repetir algo em uma tabela. Então, como é que eu faço isso? Então, por exemplo, eu tenho uma tabela, e essa tabela, a gente já viu que ela sempre é formada por colchetes, e aí, vamos supor, eu tenho lá moedas igual a 10, diamantes igual a 15, e esmeraldas ela é igual a 30. Então, eu vou usar o loop for. O loop for, ele tem uma chave, que eu posso chamar de key. Ele tem um valor, que é um dos meus itens, tá certo? E eu vou fazer alguma coisa na minha tabela, tá bom? Pairs, certo? Eu posso usar também o i-pairs. I-pairs. Mas aí vai depender do tipo de valor, tá bom? Se ele é só um índice, se ele é só um valor, mas o pairs vai funcionar na minha tabela. E aí eu posso printar o seguinte, eu vou printar, ó, quem é a minha key e vou printar quem é o meu item. Para facilitar, eu vou escrever aqui na frente, ó, key, vou concatenar, posso até pôr aqui uns 2 pontinhos, vou fazer a mesma coisa aqui, ó, vou escrever item, assim, vou dar um espaço, vou dar os 2 pontinhos e vou printar o item. Vamos testar? Então, eu tenho aqui o item 30, ó, a minha chave é esmeralda. Vamos olhar o código, ó. A minha chave é esmeralda, o item 30, ó, esmeralda 30, beleza? A minha outra chave, moedas, o item vale 10. E o diamante. Então, se eu quiser executar ou mostrar na tela, quando eu tenho uma tabela, eu posso fazer isso. Por exemplo, eu quero mostrar todos os jogadores. Então, eu vou pegar os jogadores no servidor, usando lá o serviço do Roblox que pega os players, e vou pedir para mostrar na tela, passando por todos os itens dos jogadores. Então,
Entender a lógica de programação, ela é fundamental, porque a gente vai conseguir ferramenta para fazer muitas coisas nos jogos, tá bom? Então, a partir do momento que você entende o que é uma condição, você vai conseguir criar condições nos seus jogos. Então, é como se estivesse adquirindo mais ferramenta para você fazer uma obra na sua casa, para você pregar um quadro na parede. Tem que ter um martelo, você tem que ter um prego. Aí, a partir do momento que você tem o martelo, você tem o prego, você prega o quadro, você prega, sei lá, uma fita, você pode pregar qualquer coisa, prega uma porta, prega qualquer coisa, certo? Aqui também você está adquirindo ferramentas. Com a lógica de programação, você adquire ferramentas para fazer qualquer jogo. O que você pode fazer com isso que eu estou te ensinando? Agora eu vou pegar lá na aula que tem a bomba, vou descobrir como é que ela pegou os players e vou tentar trabalhar, eu vou treinar o loop for. Aí você vai treinar o loop for. Ai, como é que eu faço para treinar, para contar de 2 em 2? Tenta lá, tá certo? E aí, assim por diante. Beleza? Joia? Joia. E por último, vou apagar esses dois. E por último, a gente tem um loop também bem interessante. Perigoso, mas interessante. É o loop while. O while, ele é o seguinte. Eu dou sempre o exemplo da natação, tá? Eu tenho nado, eu faço lá o nado, dou 1, 2, 1, 2. E eu não sei quantas braçadas e quantas viradas de cabeça que eu tenho, o que dá para concluir para eu chegar até o final da piscina. Mas eu sei quando que eu paro de repetir este movimento, beleza? Então, quando eu vou nadar, quando eu vou pedalar, eu pedalo. Eu preciso ir até a esquina, aí eu vou pedalar. Eu não sei quantas vezes eu vou pedalar, mas eu sei quando eu vou parar. Então, quando a gente não sabe quantas vezes a gente tem que repetir, mas a gente sabe, por exemplo, quando a gente vai parar, eu uso o loop while. Eu não tenho esse controle, se eu não sei quando que eu vou parar, o loop while não é uma boa opção, tá legal? Por exemplo, qual que é a diferença do loop for pro loop while? Loop while eu estou contando de 1 até 10, eu volto lá, ó. Loop for eu conto de 1, eu tenho uma variável i que começa em 1 e vai até 10 e ele faz alguma coisa, certo? O loop while não, mas eu sei que se o meu i chegar em 10, eu tenho que parar. Olha só, a gente usa muito para contar coisas aqui dentro. Então, por exemplo, se eu tiver 10 inimigos no jogo, eu paro de criar inimigos. Legal? Eu vou criar uma variável chamada inimigos. E esses inimigos, ele está em 0, tá? Quando esses inimigos chegarem, enquanto o while significa enquanto esses inimigos forem menor ou igual a 10, eu continuo. Ixi, escrevi inimigos. Inimigos. Assim. Quando esses inimigos eles forem menores que 10, eu vou fazer o seguinte, eu vou clonar novos inimigos no meu jogo. Então eu sempre faço isso, por exemplo, para que o jogo fique bacana e sempre tenha 10 inimigos no jogo, beleza? Beleza. Só que se eu fizer isso, olha só, Caca, eu não vou fazer, tá? Porque se eu fizer, eu vou travar o jogo, eu vou travar o vídeo, beleza? Esse loop vai ficar infinito. Por que ele fica infinito? Porque eu estou dizendo que o meu inimigo, enquanto ele for menor que 10, ele vai repetir. E o meu inimigo é 0. Meu inimigo não está aumentando. Eu não estou fazendo nada para aumentar estes inimigos. Eu tenho que mudar esta variável inimigos para que ela chegue em 10 para uma hora parar. Podia ser 1 milhão, podia ser 100 milhões, mas eu preciso fazer com que ela pare, beleza? Vou fazer o seguinte, ó. Ele vai clonar novos inimigos. E aí, quando ele clona novos inimigos, eu vou pegar esta minha variável inimigos e vou dizer que ele criou mais um. Então, eu vou falar inimigos mais um, certo? Com isso, quando o inimigo chegar em 10, ele vai parar, tá bom? Vamos testar isso, então? Vou dar um play.
E olha só, ele executou esse código 11 vezes, ó. Ele passou a primeira, o inimigo, clonou o inimigo, clonou o inimigo, clonou o inimigo, clonou o inimigo. Vamos colocar apenas para ele printar quantos inimigos tem no momento para a gente ver quanto ele para. Depois que ele criou os inimigos, eu vou printar aqui, ó, a quantidade de inimigos. E esta quantidade de inimigos eu vou dar aqui, ó, 2 pontinhos e vou concatenar com a minha variável inimigos. Vamos ver então quando ele para de repetir. Olha só, clonou o inimigo, ó, vamos lá do comecinho. Clonou o inimigo é 1. Bom, 1 é menor ou igual a 10? É, então eu continuo. Bom, clonou novos inimigos, inimigo é igual a 2. Bom, 2 é menor ou igual a 10? É, então eu vou continuar repetindo. Eu paro quando o inimigo não for menor ou igual a 10. Bom, passou de 10, é 11, e eu clonei e parei. Certo? Beleza? Joia. Então, a diferença do loop for, do loop while, é que o loop while eu não sei, não preciso saber que ele chegou até o 11. Eu não preciso saber quantas vezes ele repetiu, que ele repetiu 11 vezes. Eu preciso saber que ele tem que parar quando o número for maior que 10. Beleza? Joia. Gente, eu acho que deu para entender. Tá legal? Então, nós vimos as variáveis, a gente viu como cria uma variável. A gente aprendeu a criar uma variável múltipla, que aqui no Lua ela é chamada de tabela. A gente conheceu o loop for. A gente conheceu o loop while, entendeu a diferença, entendeu os riscos. Que mais que a gente conheceu? As condições. Os códigos são capazes de tomar decisões, mas ele precisa das condições para tomar essas decisões. A gente viu bastante coisa. Bom, para quem gostou, para quem quer praticar, como é que eu posso praticar isso? Por exemplo, como é que eu faço para printar na tela os maiores de 18 anos? Por exemplo, vamos supor assim, eu tenho uma idade, tenho uma variável idade, e essa idade é 10. Como é que eu faço para criar uma funçãozinha para que eu saiba se a idade dele ele é maior, para que eu mostre na tela se ele é maior ou menor de idade? Pode tentar, tá legal? Como é que eu faço isso? Se a idade dele for maior que 10, eu vou mostrar maior que 18, eu vou dizer que ele é maior de idade. Ou, por exemplo, se eu disser que eles têm uma coisa mais no mundinho de vocês, vamos supor. Se ele tá lá, ó, outra ideia. Se ele está, se a criança, se o Joãozinho está no 4º ano, ele está no Fundamental 1. E o João está entre o 1º ano do ensino médio e assim por diante. Beleza? Gente, a lógica de programação nem jogar bola. A gente precisa treinar. Então, se eu não chuto muito a bola, se eu não consigo chutar a bola, se eu não chuto a bola na parede, ou se eu não fico arremessando várias vezes lá a bola no basquete, eu não aprendo, tá bom? Então, a lógica de programação, ela precisa ser exercitada de forma que ela vire tão na sua cabecinha, o negócio fique tão óbvio que quando eu disser para você, temos que criar uma condição aqui, como é que eu posso fazer uma verificação? Você já vai lembrar do if. Ou quando você vê que o código precisa ser repetido, você já vai lembrar do loop for. Ou do loop while. Quando você vê que você não sabe quantas vezes você tem que repetir, que você tem que usar mas você precisa usar um loop, você vai lembrar do while, tá bom? Certo? Então, como é que você adquire essa fluência? Como é que você adquire essa habilidade? Treinando.
E aí você não precisa fazer um mega jogo para fazer isso. Você pode simplesmente falar, tem um que a gente cria aqui muito, por exemplo, para treinar o IF, que é o IMC. Usa muito para qualquer curso de programação que você vai usar. Então vai lá, o IMC, você pode fazer se é maior de idade, você vai treinando as condições, beleza? Bom, vai lá e printa, você vai lá e tenta repetir alguma coisa, procura exercitar, beleza? A gente se vê então já já. Gente, essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Hoje a aula foi mais teórica, não fizemos um jogo, mas o aprendizado que vocês aprenderam hoje, vocês vão usar bastante para criar qualquer jogo. Então isso é mega importante, olha só, merece um curtir, né? Se você aprendeu coisas que você vai usar em qualquer jogo, poxa, não merece um curtir? Vai lá com o dedinho, ó, e curte esse vídeo. Vai lá com o dedinho e se inscreve no canal se você não é inscrito. Você já é inscrito? Seja bem-vindo e olha só, convida um amigo do futebol, convida um amigo do prédio, convida o colega da escola, convida o amigo do inglês, fala, eu tô aprendendo programação, vem aprender programação lá no canal Programação for Kids também, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Deixe a sua dúvida, deixe a sua sugestão, deixe um oi pra mim, que eu adoro quando vocês, oi, pro, cheguei, ai, tô aqui de novo, demorei, mas tô aqui. Sabe que eu sinto falta de cada um de vocês que costuma me dizer um oizinho lá? Ah, eu aprendi, eu não aprendi, eu estou com dificuldade. Ou eu voltei, né? Hoje eu recebi, hoje de manhã eu percebi aqui um oi, ou eu voltei. Sabe que eu tava sentindo falta? Tava. Fala, poxa, esse meu amigo aí sumiu, esse meu aluno sumiu. O que será que ele sumiu? Eu sinto falta. Então, olha só, deixa um oi, deixa um comentário, deixa uma sugestão. Tem dúvidas, escreve as suas dúvidas que eu procuro ajudar. Semana que vem tem mais lógica de programação e tem mais jogos para vocês, tá bom? Gente, espero vocês na próxima. Até mais, até mais, até mais. Valeu, valeu, valeu!